Boa tarde, professor, tudo bem? Meu nome é Rafael Schneider Langer, da turma 189, e para esse trabalho, professor, eu resolvi falar aqui um pouquinho sobre o empresário individual. Então, vou trazer aqui a minha ideia, o que eu entendi, o que eu absorvi sobre esse tema, e optei em falar sobre esse tema porque eu sou naturalmente, né, um entusiasta aí do mercado, do capitalismo, já fui um empresário individual, então eu acho que fomentar esse tema é sempre algo muito positivo. As pequenas e micro empresas são o que trazem o desenvolvimento, o avanço, prosperidade para a nossa sociedade, então falar sobre isso sempre faz sentido, é sempre algo positivo e atual. Né? Então eu queria começar aqui, professor, falando, expondo uma definição que o senhor trouxe para nós em aula, que ficou extremamente clara e objetiva, né? Que é a seguinte: eu tô com uma guia aqui do lado, então de vez em quando eu dou uma olhada para me orientar. O empresário individual é, abre aspas, pessoa natural que pratica atividade em seu próprio nome, tem CNPJ, mas não é pessoa jurídica. E aí, fecha aspas, a gente vai se perguntar por que então essa pessoa tem um CNPJ, né? E a conclusão disso, professor, é que ela recebe muitos benefícios fiscais tendo um CNPJ. Então ela é uma pessoa natural, ela pratica atividade no seu próprio nome, porém ela tem um CNPJ para poder se beneficiar da parte tributária. Né? Se você pratica uma atividade, tem um faturamento na sua pessoa física e vai pagar um imposto, ele vai ser bem maior do que uma pessoa jurídica pagando esse imposto. Então, basicamente, grosseiramente falando, é para isso. Tá? Então, junto a isso, eu queria elencar aqui algumas características do empresário individual que, na minha opinião, são as mais marcantes, definitivas, podemos chamar assim, né? Então, todo empresário individual, isso é uma regra comum a toda espécie de empresário individual, é que ele não tenha sócios, né? Básico, ele é o proprietário daquele CNPJ, ele é uma pessoa natural que tem um CNPJ, mas ele não pode ter sócios, né? Por isso, o empresário individual. E aí a gente pode dizer que o empresário individual ele não necessita de capital social para a abertura do seu CNPJ, e ele também tem uma característica muito marcante que, ao meu ver, é negativa ao empresário, de que o empresário individual tem um fenômeno que se chama confusão patrimonial. Então, se o empresário tem uma dívida no seu nome, a empresa pode vir a pagar esse prejuízo. Assim como vice-versa, se a empresa der algum prejuízo, alguma dívida, alguma coisa, o empresário individual paga com seu patrimônio pessoal essa dívida da empresa, né? Então, essas seriam as características mais marcantes, e vale a pena a gente ressaltar aqui, professor, que a EIRELI é diferente. Então, um empresário individual, o EIRELI, tem características diferentes. Ele é, lógico, um empresário individual, então ele não tem sócios, porém, ele necessita de um capital social mínimo de pelo menos 100 salários mínimos, deve dar algo em torno de 105, 110 mil reais, enfim, e a Eireli não faz confusão patrimonial. Opa, deu uma travadinha aqui, mas voltamos. Então, professor, dentro da classificação de empresário individual, a empresa tem três estágios diferentes, vamos chamar assim, que mantém a característica desses três estágios. Essa característica ela é totalmente relacionada ao faturamento daquele CNPJ. E eu acho importante ressaltar aqui, professor, que o faturamento ele não é necessariamente... Quando a gente fala que o faturamento do ano, parece que, quanto tu faturou em 2020? E aí tu tá em tal faixa, quanto tu faturou em 2021? E não é necessariamente assim. Na verdade, esse um ano, ele é, na verdade, 12 meses. Então, tu calcula o teu faturamento de janeiro a janeiro, de fevereiro a fevereiro, de março a março. Então, agora a gente está em junho, né? Então, o meu faturamento de junho é calculado de junho de 2020 a junho de 2021. Em julho, eu vou recalcular isso de julho de 2020 a julho de 2021. E pode ser que eu mude a minha faixa de um mês para o outro, de acordo com o faturamento somado nesses últimos 12 meses, tá certo? Então, assim, quais são essas faixas aí, quais são esses estágios? O primeiro, em relação ao faturamento de menor para maior, o primeiro seria a MEI. A MEI, ela é um CNPJ no qual tu pode faturar até 81 mil nesses 12 meses, isso dá 6.500 aproximadamente por mês,
E as vantagens do MEI é que, primeiro que tu não precisa de contador, tu pode tu mesmo abrir o teu MEI, emitir a guia, fechar o teu MEI, fazer tudo. Já fiz um, é super simples. E o benefício disso é que tu paga uma taxa fixa, independente do quanto faturar. Então, se tu faturar R$ 1 ou se tu faturar o limite dessa categoria, tu paga a mesma taxa que é de cerca lá de R$ 50. Tá? Então é muito, muito benéfico pro empresário e até pro assalariado fazer um acordo com o seu empregador e diminuir os impostos pagos pelo empregador, diminuir os impostos pagos por ele. Enfim, é uma baita alternativa aí para quem fatura até 6.500 mais ou menos por mês, que aí bate no teto dessa categoria. E ultrapassando esse teto, tu sai do MEI e tu vai para o ME. ME seria microempresa, e essa microempresa ela determina o teu faturamento limite em até 360 mil por ano, tá? Esse por ano também é nesses 12 meses que a gente falou agora há pouco. Então, a ME até 360 mil, e depois da ME tu ainda pode ser um empresário individual EPP, que aí tu vai ter um faturamento de 360 a 4,8 milhões nesses 12 meses. Beleza? Então essas são as três faixas. E aí dentro desses três estágios, o teu percentual de imposto vai flutuar de acordo com o teu faturamento, né? Com exceção da MEI, que é uma taxa fixa, a gente já falou disso. Mas a ME e a EPP, de acordo com o faturamento dentro dos seus limites, vai flutuar o percentual de imposto que vai ser pago sobre esse faturamento. E aí, só para concluir, professor, eu queria trazer aqui um dado bem interessante que eu tirei do site do governo federal. É uma informação disponibilizada pelo Ministério da Economia, no qual evidencia que hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 17 milhões de CNPJs abertos. E desses 17 milhões de CNPJs, 12 milhões são empresários individuais. Então, MEIs, microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, né, somam no total esses 12 milhões de CNPJs no Brasil. Isso dá um total de aproximadamente 70% dos negócios do Brasil são empresários individuais. E esses 70% geram aproximadamente 30% do que é produzido no Brasil hoje. Então, 30% do PIB do Brasil é gerado através desse empresário individual, que são essas micro, pequenas empresas. E não só isso, também aproximadamente 55% dos empregos gerados no Brasil advém dessas micro e pequenas empresas, né? Então, isso é realmente muito significante e fica aí essa informação para que a gente pense, né? Talvez quanto mais a gente facilite a vida desses pequenos empresários, mais retorno eles tragam a longo prazo para o país, né? Com mais empregos, mais desenvolvimento, mais tecnologias. Então, são eles que nos movem. E eu sempre acho muito válido, né, como eu ressaltei no início, a gente falar sobre esse tema, porque quanto mais a gente fala, mais a gente estimula. Então, obrigado pela tua atenção aí, professor, e é isso. Valeu, tchau, tchau.